Olá, boa noite. Este é o Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e hoje converso com o advogado Vitor Cavalcante, especialista em direito do trabalho e superintendente regional do trabalho em Alagoas. Nessa conversa nós vamos falar, entre outras coisas, sobre essas medidas editadas pelo governo federal em relação a esse tempo de pandemia, essa grande luta. Doutor Vitor, boa noite, bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, agradeço o convite. Estou aqui à disposição para bater um papo com vocês, conversar sobre as medidas que o governo tem tomado nesse momento de pandemia, de preocupação para todos nós. O trabalho, desde a vigência do decreto de emergência, tem sido feito de forma remota. Como é que vem sendo, por exemplo, realizadas audiências? Isso, nós tínhamos inicialmente já um planejamento para que existia uma recomendação já do governo, para os próprios servidores, para que aqueles que tinham mais de 60 anos, aqueles servidores que se encontravam no chamado grupo de risco, fossem encaminhados para as suas residências para executar o trabalho pela via remota. No entanto, com o decreto, aí tornou-se uma obrigatoriedade e passamos a executar integralmente as atividades da Superintendência do Trabalho, toda pela via remota. Então, hoje, eventualmente, quando necessária a realização de alguma audiência, ela está sendo feita por videoconferência. Então, geralmente, as audiências que são de mediação coletiva, negociação coletiva, estão sendo feitas pela videoconferência. Em Alagoas, como é que está a reação do mercado em relação às consequências dessa pandemia? A pandemia trouxe uma mudança muito grande, aqui no cenário econômico para o Estado, na execução das atividades comerciais, industriais. Nós tivemos, num primeiro momento, uma restrição quase que integral, onde até a indústria não estava podendo operar normalmente, e aí decretos que vieram posteriormente trouxeram a possibilidade da indústria voltar a funcionar. Atualmente temos uma parcela do comércio muito pequena, que é para empresas que trabalham com a parte de aviamento, já estão podendo executar suas atividades. No entanto, hoje nós temos uma realidade muito difícil, um cenário muito difícil aqui no Estado, em razão da grande quantidade de demissões que já estamos suportando e ainda estimamos que iremos suportar nas próximas semanas, caso essas medidas de isolamento permaneçam no cenário como está atualmente. De quanto foi esse acréscimo, superintendente? Olha, nós temos uma média de 4.000 a 4.500 habilitações de seguro-desemprego por mês. Agora, fechamos agora no mês de abril quase 7.000, foram aproximadamente 6.900 requerimentos habilitados. A verdade é que existe um aumento. Analisando a quantidade de empregados com carteira assinada no estado de Alagoas, que é de 300 e poucos mil, não parece tão significativo. No entanto, se você observar, o governo federal criou algumas medidas para evitar a demissão em massa em decorrência desse cenário de pandemia. Então, só de benefício emergencial, suspensão de contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, nós tivemos aqui no estado de Alagoas aproximadamente 70 mil trabalhadores habilitados. Então, em tese, são 70 mil trabalhadores que deixaram de ser demitidos para o ingresso num benefício do governo federal. Então, assim, tivemos aproximadamente 7 mil demissões, mas poderia ter sido 70. Vamos analisar esses números aqui. Certo. A média normal é de 4 mil pedidos de seguro-desemprego, ou seja, de 4 mil demissões mês. Em abril, pelos seus cálculos, quase que multiplicou isso, chegou quase a 100%. Exato, chegou quase a dobrar. Isso já é alarmante, evidentemente, isso já é muito preocupante. Nós estamos aí há quase 2 meses, ou aproximadamente 2 meses desse isolamento, muitas empresas ainda não tiveram suas atividades de volta à normalidade e no atual cenário, com o aumento dos casos de Covid-19, não sei se já há uma expectativa, se já há um planejamento dos governos municipais e do governo estadual de retornar ainda que gradativamente essas atividades. Então, para o empresariado, principalmente
Na realidade do Estado de Alagoas, em que mais de 80% das empresas são empresas de pequeno porte ou microempresas, isso é uma realidade muito difícil, porque a grande maioria das empresas não detém receita, não detém o capital para a manutenção desses postos de trabalho num médio e longo prazo. Onde é que tem sido maior a incidência, por exemplo, das demissões, até agora, pelo que se pode analisar? Geralmente, o grande índice de demissões está no setor de comércio e serviços, que são os setores que ainda estão com restrições de funcionamento. Então, o segmento turismo e comércio especificamente, o índice de demissões ainda é altíssimo. Superintendente, trazendo para cá, para a nossa realidade, essas medidas aplicadas pelo governo federal, o senhor já me falou aí que, teoricamente, cerca de 70 mil postos de trabalho foram mantidos. Essa não deixa de ser uma boa notícia, porque, teoricamente, conforme o senhor mesmo disse, seriam 70 pessoas, né, 70 trabalhadores que perderiam 70 mil trabalhadores que perderiam os seus empregos. Nessa dinâmica, inclusive agora o senhor me dizendo aí que o comércio e serviço apresentam o maior número de demissões. Na contramão, quem mais tem mantido os postos de trabalho? Geralmente o setor da indústria. O setor da indústria, eu diria assim, que ele passou, não é possível dizer fortalecido, mas os impactos foram amenizados com a retomada das atividades, né, especialmente da construção civil. Construção civil teve no primeiro decreto uma restrição, num segundo decreto do governo, uma prorrogação, salvo engano, foi permitido que a construção civil voltasse às suas atividades. Então, construção civil é um setor que emprega muito aqui no Estado, então isso fez com que muitos trabalhadores fossem mantidos em seu posto de trabalho. Esse benefício, ele permite, na verdade, o benefício está num programa de manutenção do emprego e renda. Isso. Então, ele permite que o empresário, antes de realizar a demissão do seu trabalhador, ele estude ali uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, porque ele estará sendo desonerado, né, daquela folha salarial durante aquele período, que pode ser de até 60 dias ou 90 dias, em caso de redução de jornada, e durante esse período o trabalhador passará a receber um benefício do governo federal. Então isso é de extrema importância para o trabalhador, que não ficará desamparado, que não ficará sem renda durante esse período de pandemia, e para a empresa também, que terá um período para conseguir um fôlego, organizar suas contas enquanto passa esse período de isolamento social. Por esse decreto, o empregador se responsabiliza por uma parte e a outra parte é do governo federal. Como é que tem funcionado isso? Existem duas vertentes. Uma delas, que é a da suspensão do contrato de trabalho. Nessa hipótese, o governo arcará integralmente com a remuneração do trabalhador, lembrando que utiliza a mesma base de cálculo do seguro-desemprego. Então, existe um teto, que é de R$ 1.813. Isso para a hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que pode perdurar por até 60 dias. No caso da redução de jornada com redução de salário, aí é uma diferença, porque ela pode ser reduzida 25%, 50% ou 70%. Nesses casos, a empresa pagará uma parte do salário, correspondente à quantidade de horas que o trabalhador vai continuar executando, e o governo federal bancará a outra parte da remuneração com base nesse percentual que foi reduzido. Esse é um ponto muito importante. Eu vou querer que a gente converse um pouco mais sobre isso, porque nesse instante deve ter milhares de trabalhadores querendo saber melhor essa questão. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa sobre isso, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais ponto e contraponto.